بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأمته أجمعين أما بعد. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chegámos ao ponto em que Yazid se havia tornado como líder, ou pseudo-líder da comunidade islâmica, e a primeira coisa que Yazid quis fazer foi tentar obter legitimidade para a sua posição. Quando um político chega ao poder, ele tenta de maneira a ter o máximo tipo de apoio possível. Então, o que Yazid fez, quando ele chegou ao poder, ele escreveu cartas para todos os governadores e pessoas de influência a exigir o bay'ah, ou seja, o pacto de lealdade para com ele. Então enviou essas mesmas cartas para as diferentes partes do califado. E uma dessas cartas, por razões óbvias, foi até Medina al-Munawwara, em que Yazid exigia o bay'ah do governador de Medina Sharif. E nessa mesma carta, Yazid exigia, para além do bay'ah do governador, exigia também o bay'ah de inúmeras personalidades, e especialmente de 3 personalidades que eram companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e que eram pessoas muito influentes. E uma dessas personalidades era Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, o filho de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma. A outra personalidade é Sayyidina Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma, que é neto de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu e filho de Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, Zubair al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu. E a terceira personalidade era Sayyid al-Shuhada, Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu, neto do nosso profeta Huzuri Aqdas sallallahu alaihi wasallam e filho de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul karim. Ele queria e exigia o bay'ah destas 3 personalidades, em específico, especialmente. Então o governador de Medina, o Walid, entrou em pânico e pensou, mas como é que eu vou conseguir o bay'ah destas 3 personalidades? Não é uma situação fácil. Então o que ele fez? O Walid chamou Marwan. Eu relembro que Marwan foi uma das pessoas que conspirou no Shahadat, no martírio de Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. E Marwan, que era um político, não era confiável, ele disse que se Yazid disse isso, então nós temos que tomar medidas imediatamente. Temos que chamar Imam Hussein, temos que chamar os restantes companheiros, eles têm que aceitar Yazid como Khalifa. E assim foi. Enviaram convite para Imam al-Hussein e os restantes companheiros para que eles aceitassem Yazid como Khalifa. E quando Imam Hussein radiyallahu ta'ala chegou ao local onde havia sido convidado e foi sugerida que essa proposta que ele deveria aceitar Yazid como Khalifa e como seu líder e que deveria fazer o bay'ah, o pacto de lealdade, Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala tinha noção. Ele já havia sido informado da situação e espiritualmente também ele tinha a noção que Yazid não era a melhor escolha possível. Enquanto que o pai tinha qualidades, tinha excelentes atributos, o filho, apesar de ainda não ter revelado o seu fisq, não era a pessoa mais adequada. Então Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala quis evitar e disse que eu não posso dar o meu pacto de lealdade, o meu bay'ah, neste momento. Prefiro que seja em público, à frente de toda a gente. E pediu então para abandonar aquela reunião. Walid, que era o governador de Medina, deixou Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala sair. Quando este chegou aos ouvidos de Marwan ficou furioso e ficou muito zangado. E disse que como é que foi possível tu deixares sair o neto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Como é que tu deixaste Imam Hussein sair daqui? Porque era necessário ele dar bay'ah naquele momento. Agora tu deixaste Imam Hussein sair, agora vai ser muito difícil conseguir o bay'ah. Então Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala também tinha noção que essas pessoas iriam atrás dele. Não é que ele tinha dito que não e que o assunto tinha terminado aí. Não, eles iriam exigir, iriam até às últimas consequências para obter então o bay'ah de Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Então, naquele momento, Imam al-Hussein radiyallahu ta'ala com a sua família, a restante
o restante Ahlul Bayt do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, durante a noite fizeram preparativos para deixar Medina al-Munawwara em direção a Makkatul Mukarramah. E agora imaginem só a situação do peso de Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, que estava em Medina al-Munawwara, na cidade do seu avô, o Zuri Aqda sallallahu alaihi wasallam. A maioria da sua família estava lá, os inúmeros Sahaba também estavam lá. Quer dizer, toda a sua vida basicamente cresceu em Medina al-Munawwara. Quer dizer, foi um momento muito difícil ter que abandonar tudo e deixar aquela cidade abençoada, a cidade de Medina al-Munawwara, devido à situação política, devido à perseguição que seria feita a ele, radiallahu ta'ala anhu. Então ele partiu, juntamente com a sua família, para a cidade de Makkatul Mukarramah. Quando ele chegou à cidade de Makkatul Mukarramah, ele foi recebido com toda a honra, toda a dignidade, e as pessoas receberam com excelentes olhos, de mãos abertas, o neto do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. E quando ele chega também a Makkatul Mukarramah, começam a chegar uma chuva imensa de cartas. Eram cartas que haviam sido enviadas da cidade de Kufa. E eu relembro que a cidade de Kufa era uma cidade que continha os apoiantes de Mawla Ali karramallahu ta'ala wajhul karim. Portanto, era uma cidade que estava do lado de Sayyidina Ali karramallahu wajhul karim, depois passou para o lado de Sayyidina Imam al-Hassan, e agora estava a pedir que Imam al-Hussein radiallahu ta'ala tomasse iniciativa, e eles que depois iriam dar o apoio. Diziam eles que, ao Imam, nós não consideramos Yazid como Khalifa, nós não queremos que ele seja o nosso líder, nós queremos que você seja o nosso líder. Da mesma maneira que o seu pai, e nós seguimos o seu pai, seguimos também o seu irmão, estamos dispostos a segui-lo também. E então começou com uma carta, 2 cartas, em pequenos grupos. Então, à medida que ia passando o tempo, chegaram a centenas e dezenas e milhares de cartas a pedir que Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu se tornasse o seu líder, e para além disso pediam que Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu voltasse, ou seja, fosse para a cidade de Kufa, que ali ele estaria em segurança, ali ele não teria qualquer tipo de problema, poderia estar ali e seria seguido e seria admirado por todos aqueles que estavam na cidade de Kufa. Agora, a cidade de Kufa era habitada por pessoas que não eram confiáveis. É por isso que é dito que Kufi la yufi, que não se confia numa pessoa de Kufa. Uma pessoa de Kufa não é confiável. E em várias situações passadas, as pessoas de Kufa, quer dizer, traíram, manipularam e fizeram ações menos corretas. Eles não tinham a melhor fama. Então, Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, ele viu a situação de Kufa, que as pessoas estavam a pedir que venha Imam, venha ter connosco, que nós vamos dar apoio, nós vamos apoiá-lo, nós não queremos Yazid como Khalifa, nós não queremos este tipo de situação, queremos apoiá-lo, vamos até ao fim das consequências, vamos dar a nossa vida por si. Tudo isso é muito bonito. Mas o facto é que as pessoas de Kufa não eram de confiar, não eram confiáveis. Agora, Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, naquela situação, o que ele fez? Ele enviou o seu primo, Sayyidina Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Aqil é o irmão de Sayyidina Ali karramallahu wajhul karim. Portanto, Imam Muslim é primo de Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, porque o seu pai era irmão de Sayyidina Aqil radiallahu ta'ala anhu. E disse que, ó meu primo, vais até Kufa e vais analisar qual é a situação de Kufa. Se é uma boa situação, se aquilo que as pessoas dizem é verdade, se aquilo que vem nas cartas escrito e tão detalhadamente, aquele apoio, aquele fervor, aquele amor, se aquilo é verídico, ou se as pessoas estão somente a tentar enganar-me. Então, Imam Muslim, radiallahu ta'ala, partiu em direção a Kufa, representando Sayyidina Imam al-Hussein, radiallahu ta'ala anhu. E agora, antes de concluir o vídeo de hoje, é importante também referir porque é que Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu teve esse interesse também em saber se as pessoas de Kufa dariam apoio ou não dariam apoio. Porque se ela já tinha má fama, e as pessoas poderiam ter evitado, e as pessoas dizem que ele poderia ter evitado, não havia necessidade de ele ir até Kufa,
devido, pronto, à má fama das pessoas. Por que ele teve então interesse em saber se davam apoio ou não davam apoio? Qual foi o propósito disto? A resposta é muito simples. Que as pessoas nas cartas mencionaram que nós vamos dar apoio, nós iremos dar a nossa vida e nós não queremos Yazid como nosso líder. Agora, se Imam al-Hussein radiallahu ta'ala não se virasse para essas pessoas ou ignorasse essas mesmas pessoas, então no dia de Yom al-Qiyamah, se porventura acontecesse algo a essas pessoas, ou se as pessoas tivessem sido obrigadas a escolher o caminho de Yazid, ou a seguir Yazid, então aí Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu teria que responder no dia de Yom al-Qiyamah. Porquê? Porque as pessoas iriam dizer que nós enviámos cartas a Imam al-Hussein, nós queríamos que Imam al-Hussein fosse o nosso líder, que ele é a pessoa mais indicada para nos liderar, mas ele recusou e não quis ser nosso líder. Quer dizer, não aceitou o nosso pedido e os nossos convites. Então, o Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, naquela situação, disse que não, eu vou ver a situação de Kufa. E se for uma situação adequada, então eu irei aceitar. Se não for adequada, então eu irei rejeitar. Então, dessa forma, Imam al-Hussein radiallahu ta'ala, no dia de Yom al-Qiyamah, não será questionado. Não será questionado sobre o convite daquelas pessoas de Kufa, que poderia ter acontecido, eles acusarem que nós fomos obrigados a seguir Yazid porque Imam al-Hussein não nos quis ajudar. Então, dessa forma, Imam al-Hussein radiallahu ta'ala anhu não será obrigado a responder a esta questão. Inshallah, no próximo vídeo iremos dar continuidade também em relação o próximo tópico em relação à estadia de Imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala na cidade de Kufa e o pacto de lealdade que os habitantes de Kufa fizeram com o Imam Muslim bin Aqil e inshallah também outros detalhes em relação a estes eventos de Karbala. Amin, thumma amin, wa ma alayna illa al-balaghul mubin.